Muito bem, dando sequência aqui aos nossos estudos, partimos agora para o segundo vídeo de revisão. Temática, tópico, um agitado início de século na Europa. Observem aí a página do livro, quem está acompanhando pelo livro. Página 25, né? No início do século XX, a Europa se encontrava em intensa turbulência, problemas de natureza política e conflitos entre países vizinhos deram início a desentendimentos locais que acabaram provocando em 1914 a Primeira Guerra Mundial. Ao lado da instabilidade política, as pessoas tinham também de construir um novo olhar para a vida, agora transformada pelo impacto das descobertas tecnológicas que começavam a causar espanto. Considerado a era da eletricidade, o século XX viu surgir o telefone, o telégrafo sem fio, o aparelho de raios-x, o cinema, o automóvel, o avião, invenções que ampliaram o domínio humano sobre o espaço e o tempo. Muito bem, nessa primeira parte aqui, nós temos aqui alguns eventos que marcaram a época, né? O início do século XX, né? O início de século marcado aí por grandes eventos, né? E entre eles a Primeira Guerra Mundial, que foi impactante, né? E a questão da instabilidade política, né? As incertezas com relação aos governantes, né? Com relação ao destino, né? Daquelas nações ali principalmente na Europa, né? E também nós tivemos aí também um impacto positivo, né, em relação à questão das invenções, né, que vieram para facilitar aí o dia a dia do ser humano, tá? Então, as pessoas estavam também aí, as pessoas tinham, né, que se adaptar a esse novo mundo, né? As pessoas estavam ali num período de adaptação em que elas estavam ainda ali se acostumando com essas novidades, né? Tanto novidades positivas como também essa trágica, né, novidade aí, algo novo, né, que foi a Primeira Guerra Mundial. É um impacto negativo. Continuando, a ciência descobriu mundos invisíveis com o auxílio do microscópio. Vírus, bactérias, seres minúsculos passaram a ser identificados como inimigos muitas vezes mortais, tá? Então isso naquela época era ali uma novidade, né? A questão dos estudos aí na área da ciência, né? O surgimento aí a invenção do microscópio, né? A teoria da relatividade abalou certezas centenárias e provocou uma verdadeira revolução na física. Quando Einstein afirmou a relatividade do tempo e da distância, transformou o modo como as pessoas percebiam a realidade e avaliavam o universo. Nada mais era definitivo, nada era certo. Então, no campo da ciência, né, Einstein trouxe essas
essas descobertas, né, em relação à relatividade do tempo e da distância, né? E isso aí foi importante aí para o conhecimento em relação ao universo, né? Então tudo isso aí foi algo impactante e clareou aí a mente da população, né? Das nações daquela época, né? Do povo daquela época, tá? Então era um período aí de descobertas, de inovações, tanto na área da arte, também na área da industrial, também na área da ciência. Então, é um período de novidades, né? Um período de descobertas. Outro grande abalo para a sociedade europeia foi o surgimento da psicanálise, quando Freud identificou o inconsciente humano. Quando Freud identificou o consciente humano, revelou o impacto dessa força desconhecida sobre as noções tradicionais de identidade, personalidade, responsabilidade e consciência. Mais uma vez, as certezas ruíram. As dimensões da vida e do pensamento não podiam mais ser orientadas pelas referências herdadas do passado. Os primeiros anos do século XX foram o cemitério no qual seriam enterradas as convicções do passado e o berço no qual nasceria uma civilização marcada pela incerteza e pela relatividade, tá? Então, muito bem. Então, aqui no parágrafo a gente tem aí uma referência importante sobre os conhecimentos herdados do passado, né? Então, a gente entende que a vida e o pensamento moderno, eles não podiam mais ser orientados, né? Não podiam mais ser orientados por esses conhecimentos, por essas ilusões. Vamos pegar, por exemplo, aqui o caso do Einstein, que teve uma contribuição importante na área, né, da física, né, então a teoria da relatividade abalou certezas centenárias, né, essas certezas centenárias, né, aquilo que você acreditava que era verdade, aquilo que você acreditava que era verdade, no caso, com as descobertas, elas perderam aí a credibilidade, né? Então, o Einstein, ele teve papel importante nesse sentido, né? No sentido de revelar a verdade sobre os fatos, né? Revelar, comprovar cientificamente os fatos aqui, por exemplo, em relação à questão do universo, né? Então, assim também ocorreram aí em outras áreas do conhecimento. Então, revelações que impactaram na sociedade, uma vez que clarearam a mente, né, das pessoas. As pessoas saíram do mundo da ilusão, da mentira, da escuridão e passaram a viver a verdade, a guiar-se pela verdade, pelos fatos comprovados cientificamente. E, portanto, aqui como foi citado, o século XX foi esse cemitério, esse período em que muitas coisas, muitos conhecimentos foram enterrados, né? Muitas mentiras foram enterradas, tá? Então, os estudiosos, Freud e outros tantos, tiveram um papel importante no sentido de clarear a mente da sociedade moderna. E com relação a essa questão do fato de a civilização está marcada pela incerteza, é porque muito estava por vir, né? E havia também muitas polêmicas envolvendo estudiosos, teóricos, tá? Então havia ainda algumas polêmicas envolvendo aí os teóricos. Então, determinados estudiosos defendiam uma tese, outros eram contrários a essas teses, enfim.
Então, de certa forma, a sociedade vivia um mundo marcado por tantas novidades, tanto na área econômica, na área tecnológica, também na área da ciência, a área da filosofia, enfim. Então, de certa forma, a sociedade estava aí vivendo o novo e, portanto, tinha aí essa característica, né, de incerteza, né? Então, era uma civilização, a civilização moderna, ela passou aí esse período por um período de incertezas, né, de instabilidade, por conta dessas polêmicas que envolviam diferentes teorias, tá? Então, uma sociedade que estava imersa em um mundo de descobertas, de novidades e, portanto, de polêmicas envolvendo teorias. O nosso próximo tópico, vanguardas, ventos de inquietação e de mudança. Nas 3 primeiras décadas do século XX, o cenário artístico europeu também vivia um momento de grande agitação. Diferentes movimentos artísticos, denominados vanguardas, surgiram para estabelecer novas referências para a pintura, a literatura, a música e a escultura. Então, essas novas referências são o quê? São as descobertas, novos conhecimentos, novas técnicas, tá? Na área aí da pintura, da literatura, da música, da escultura, entre outras áreas artísticas. Então, as inovações também surgiram aí na área artística. De origem latina e alemã, o termo vanguarda aparece já no século XII, associado a uma posição avançada de ataque por oposição à retaguarda. Então, vanguarda é o oposto de retaguarda, né? É aquilo que vanguarda está associado a algo, a posição avançada de ataque, né? No século XVIII, aparecem os primeiros registros de emprego metafórico da palavra para indicar aquilo que está em primeiro lugar, que tem precedência, tá? Então, é o termo vanguarda, ele já tem aí um outro sentido, né? Um sentido metafórico, simbólico, tá? Então, vanguarda é aquilo que está em primeiro lugar, né? É aquilo que tem precedência, tá? A partir da Primeira Guerra Mundial, o termo voltou a ser usado com frequência para designar, nas letras francesas, a parte mais radical dos movimentos literários e estéticos, as propostas artísticas mais inovadoras, né? Então, esse termo vanguarda atualmente tem esse sentido, né? O sentido relativo a movimentos literários e estéticos radicais, né? A parte mais radical desses movimentos. Também faz referência às propostas artísticas mais inovadoras, tá? Então, o termo vanguarda tem a ver com isso, movimentos inovadores, movimentos radicais, tá? O novo século precisava criar as próprias referências estéticas, ou seja, referências artísticas. É nesse contexto histórico-cultural que nascem os vários ismos, ou seja, cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. Então, aqui a gente cita as 5 principais vanguardas, né? Os movimentos literários, movimentos radicais, muitas vezes radicais, né?
movimentos com propostas com objetivos inovadores. Tá? Então, os que se destacam no cenário europeu são esses, né? Cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo são os que ganharam mais destaque. Tá? Praticamente todas as vanguardas lançaram manifestos, ou seja, manifestos são textos, né? A gente acabou de ler ali no início, no primeiro vídeo nós lemos ali um manifesto, ou seja, um texto com as ideias dos futuristas. Então, praticamente todas as vanguardas, todos os movimentos literários, movimentos artísticos, inovadores, todos eles tiveram aí os seus manifestos, né? Então, são textos publicados e nesses textos eles registravam ali e apresentavam à sociedade as suas ideias, os seus ideais, né? Então, esses manifestos eram textos que divulgavam as propostas, os objetivos das novas formas de expressão artística, ou seja, dos movimentos artísticos, né? Das vanguardas artísticas. E definiu estratégias, né, formais para alcançá-las. Então, textos, os manifestos são textos que trazem propostas e que trazem também essas estratégias, né? Ou seja, aquilo que os artistas queriam e como eles iriam chegar, como eles iriam alcançar esses objetivos, como eles iriam realizar, né, essas metas. Nosso próximo tópico, o projeto artístico das vanguardas europeias. Cada uma das vanguardas que surgem no início do século XX apresenta um projeto próprio, né? Ou seja, elas são diferentes, são vanguardas, são grupos diferentes que têm, portanto, cada grupo tem suas próprias ideias, né? Mas todas essas vanguardas, todos os grupos, eles também tinham uma intenção em comum, eles tinham um objetivo em comum, tá? Eles eram diferentes por um lado, né? Em alguns aspectos eles eram diferentes, tinham suas peculiaridades, mas em outras questões eles se igualavam, né? É o que a gente chama de aspecto em comum, né? Intenção, objetivo, meta em comum, metas em comum, tá? Qual seria esse objetivo em comum que eles tinham, as vanguardas tinham, né? Era, por exemplo, romper radicalmente com os princípios que orientavam a produção artística do século XIX. Ou seja, aqui nós estamos falando de um conhecimento, o conhecimento antigo, né? Estamos falando aqui dos padrões, né? Das regras, de todos os conhecimentos aqui do campo da arte, até o século XIX, tá? Então, as vanguardas, elas pretendiam algo novo, portanto, elas tinham esse objetivo em comum, que era deixar o passado de lado, esquecer o passado, romper com o passado e passar a criar algo novo, guiar-se por algo novo. Artistas que vão realizar suas produções, mas a partir de conhecimentos novos, não mais baseando-se em conhecimentos passados, antigos, tá? Então, essa ideia de rompimento, esse ideal de rompimento era algo em comum entre as vanguardas, rompimento com o passado, com os princípios, com os conhecimentos passados, antigos, tá? Podemos, então, resumir o projeto artístico das vanguardas como um movimento ousado, tá? Ousado, que quer libertar a arte da necessidade de representar a realidade de modo figurativo e linear. Então, quando se determina que
a arte tem um objetivo que é representar a realidade de modo figurativo e linear, então isso nada mais é do que uma regra imposta, do que um padrão imposto, tá? Então a arte tem que representar a realidade de modo figurativo e linear. Isso é um padrão, isso é uma regra, ou então foi uma regra imposta até o século XIX no campo da arte. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Nós temos mais um exemplo, mais um objetivo das vanguardas. Aliás, mais um objetivo não, porque na verdade, ao romper com os conhecimentos, com os princípios antigos, com os conhecimentos transmitidos aí de geração a geração aqui no campo da arte até o século XIX, então quando se rompe com esses princípios, o que se quer, né? Então aqui a gente resume qual é o objetivo, qual é o projeto, portanto, né? Qual é o projeto das vanguardas? É libertar, tá? Libertar a arte, né? Esse conhecimento, libertar a arte de uma necessidade, né? De uma espécie de obrigação, tá? Então o artista é obrigado a representar a realidade de modo figurativo e linear. Então essa regra, essa necessidade imposta até o século XIX seria algo que as vanguardas pretendiam destruir, romper, né? Tá? Então, ao fazer esse rompimento entre os princípios antigos, as vanguardas estão buscando libertar a arte, criar, portanto, uma arte livre, livre de padrões, livre de regras. O desafio enfrentado pelos artistas é, claro, encontrar uma nova linguagem capaz de expressar a ideia de velocidade, capturar a essência transformadora da eletricidade, o dinamismo dos automóveis. Muito bem. E quando se fala em desafio, é fácil de entender, né? Sempre que você vai trazer algo novo, sempre que você vai tentar, vamos colocar aqui como uma metáfora, vender um produto novo, um produto desconhecido, então você vai ter dificuldade para você conseguir a credibilidade, a confiança do cliente. Então, os vanguardistas, eles tinham ideias novas, eles queriam trazer algo novo, eles queriam, digamos assim, no sentido figurado, vender ideias novas. Só que quando você tem um dinheiro para fazer a compra de um produto, né, de um eletrodoméstico, por exemplo, então quando se oferece para você um eletrodoméstico, por exemplo, de uma marca desconhecida, você vai ter receio. Você não vai querer comprar, você não vai assim, muitos não vão dar credibilidade a essa marca, né? Então o vendedor, a marca, ela vai ter dificuldade para conseguir vender o seu produto, porque o produto é algo novo, tá? Então estamos falando de eletrodoméstico. O conhecimento também é um produto que se quer transmitir, né? E as pessoas, né, que estão acostumadas com algo e de repente se veem numa situação em que tem que aceitar o novo, então vai ocorrer nesse caso aí, vai surgir no caso uma dificuldade. Vamos pegar, por exemplo, um artista que traz uma pintura nova, com uma temática nova, tá? Esse artista, ele vai ter dificuldade para conseguir né, o respeito, né, da sociedade, né? Vai ter dificuldade para conseguir a credibilidade,
tá? Dessa sociedade que está ali avaliando, né, o público que está avaliando suas produções. Vamos pegar, por exemplo, aqui o caso dos críticos na área da artística. Vamos pegar aqui o exemplo do Monteiro Lobato e da Anita Malfatti, tá? Quando a Anita Malfatti trouxe para o Brasil uma exposição, né? Uma exposição artística, né? Com a exposição de suas produções artísticas, de suas pinturas. Então, ela foi criticada, tá? A sua arte não foi bem aceita. Monteiro Lobato foi um dos que a criticou, né? Então, ela enfrentou dificuldade para receber, né, o prestígio, né, para receber ali a credibilidade da sociedade em relação aos seus trabalhos. Então, a Anita foi duramente criticada, né? O seu trabalho não foi bem valorizado, né, naquele período, né? Naquele período em que as pessoas estavam ali vivendo o novo, tá? As pessoas os artistas, eles passaram por muita dificuldade até então, até ganharem aí o respeito, né? A valorização, né, da sociedade. Hoje nós sabemos que os quadros de Anita, Portinari e tantas outras produções modernas, de estilo cubista, futuristas, enfim, tantos estilos de arte, né, estilos modernos, né, estilos de arte, né, moderno. Então, tantos estilos aí que surgiram aí após aí a partir do século XX, esses artistas desses estilos, eles passaram por muita dificuldade, né, para poder ganhar a valorização da sociedade. Mas atualmente nós sabemos que essas produções modernas que passaram por toda aquela dificuldade em ganhar a valorização, o respeito, hoje elas são bem avaliadas e valem milhões, né, como nós sabemos, né? Então, aqui, por esse motivo, toda a produção artística de vanguarda terá um caráter de ruptura. Então, mais uma vez, a gente fala de ruptura porque é quando se deixa de lado o antigo e passa-se a começar do zero, né? Basear-se em algo novo, produzir uma obra de arte, mas a partir de novos princípios, de novos conhecimentos. Não mais baseado em princípios e ensinamentos padrões antigos, tá? E choque, porque como já foi citado aí o exemplo do novo, as pessoas eles têm um certo receio em aceitar, em valorizar o novo, né? Então é um choque de realidade nesse caso. A ruptura se dá com os valores e princípios do passado, como eu já falei, o choque com as expectativas do público, né? Então, há uma dificuldade para você conseguir vender o seu produto, né? Há uma dificuldade para você ser aceito. Isso no começo. Sempre quando você vai começar algo, você vai ter ali uma dificuldade. Então, quando se tem uma situação nova, então a gente vai ter um período ali de dificuldade, de adaptação, né? A abertura é marcada pela busca de novos modos de olhar e interpretar a realidade em permanente estado de transformação. A abertura, nesse caso aqui, faz referência a abrir-se ao novo, né? Abrir-se ao novo, deixar-se, deixar o conhecimento, né? Estar aberto ao conhecimento, né? Ao novo conhecimento. Tá? Então tem que se permitir, tá? Então o século XX foi um período onde se buscava essa abertura, tá? Os vanguardistas, estavam associados a essa ideia de abertura. Então nós temos aí 3 pontos a se observar em relação às vanguardas: a ruptura, que é quando eles deixam o passado de lado, tá? O choque, né, que é o choque de realidade, é toda aquela dificuldade que eles vão enfrentar diante da sociedade, né, até conseguir ganhar o respeito, né, a valorização da sociedade em relação aos seus trabalhos, às suas produções.
E a abertura, né? A abertura é porque eles estão buscando algo novo, tá? Então, pretende-se fazer com que as pessoas ali estejam ali prontas para receber o novo, tá? Então, eles buscavam o novo, né? Eles estavam abertos ao novo e, portanto, queriam trazer essas novidades, levar essas novidades até o público, tá? Até o público do século XX, né? Da era moderna. E nós temos aqui o nosso próximo tópico, que é os agentes do discurso. Nos últimos anos do século XIX, Paris é a capital cultural da Europa e pulsa com a agitação característica da Belle Époque, né? Nessa época, jovens de diversos locais da Europa correm para a cidade buscando acolhida nos ateliês da região de Montmartre ou da Rive Gauche. Pablo Picasso, Georges Braque, né? Então são alguns nomes desses jovens, né? Ousados, né? Que estavam buscando o novo, né? Fernand Léger, tá? A agitação cultural de Paris é imensa. A própria cidade está de cara nova, reformada pelo projeto de desenvolvimento urbano implementado meio século antes pelo barão Haussmann. É nesse contexto de produção que nascem as vanguardas. Diferentes grupos se organizam em torno de líderes que assumem o papel de propor e divulgar novos caminhos para a arte, né? Surgem então os manifestos como meio, né, de dar maior visibilidade às propostas das diferentes vanguardas. O contexto de circulação dos manifestos é o jornal, ou seja, esses vanguardistas, eles precisavam divulgar suas ideias e eles o faziam por meio, né, dos jornais, né? Os jornais eram os veículos, né, que levavam, né, levavam essa informação até o público, tá? Então era um meio de conexão, né, de comunicação entre os vanguardistas, entre os artistas e o público. Então eles manifestavam, eles apresentavam suas ideias ao público, fazendo aí produzindo os textos, os manifestos e publicando nesses veículos, né? Ou seja, nesses jornais, tá? As vanguardas e o público, tá? O nosso próximo tópico. As vanguardas e o público. O espírito agressivo das vanguardas, anunciado no Manifesto do Futurismo, é confirmado pela reação, de modo geral, horrorizada do público à apresentação da primeira obra cubista, o quadro As Senhoras de Avignon, de Pablo Picasso, que mostra 5 prostitutas nuas com o rosto e o corpo deformados. Então esse estilo, aqui já é um outro, aqui é um estilo futurista. Então esse quadro, então ao expor essa obra de arte, essa pintura, Pablo Picasso, ele não foi muito bem recebido. A sua obra de arte não foi muito bem avaliada, não foi bem aceita. Muito pelo contrário, né? Receberam, tanto o artista como a produção, né? Receberam várias críticas, tá? Então o público não achou, não viu de modo positivo essa produção artística. Então, portanto, ela não teve a devida valorização, tá? Então, houve aí uma dificuldade por parte do público em aceitar, tá? Então,
Trata-se de uma situação em que um artista está ali diante de um público crítico que não aceitou aquele novo estilo, né? Então, um público acostumado com os estilos tradicionais de pintura, tá certo? Então, o público reagiu de modo horrorizado, né? Então, houve uma reação horrorizada em relação à obra lá do Pablo Picasso, né? Passado o espanto inicial, o público parisiense dos salões e galerias acostuma-se à nova arte. Reconhece que os artistas nem sempre seguem os caminhos tradicionais para fazer circular suas ideias. Como quem lança uma mercadoria, tal como eu já falei anteriormente, dando o exemplo aí da mercadoria, né, do eletrodoméstico. Como quem lança uma mercadoria e pretende acompanhar a recepção dos consumidores. Os jovens artistas invadem jornais, revistas e salões, bombardeando o público com suas propostas iconoclastas, tá? Esse termo iconoclasta é quando se tem uma visão contrária àqueles símbolos antigos. Trata-se de uma perspectiva de desprezo às obras antigas, as esculturas, as produções antigas, clássicas, né? Então, o iconoclasta é aquele que busca combater esses símbolos antigos, essas obras antigas. Então, o iconoclasta é aquele que defende, que busca, que está ligado ao novo, às obras modernas, tá? E é aquele que combate, que rompe com esses símbolos, com essas obras artísticas antigas, tá? Então, essa é a perspectiva iconoclasta, né? Aquela perspectiva contrária aos símbolos do passado, né? Às obras antigas, né? As esculturas, as pinturas, enfim, todas aquelas obras que trazem aí esse estilo antigo, né? Os padrões antigos. Nós chegamos aí no nosso segundo vídeo, ao final do nosso segundo vídeo. E no nosso próximo vídeo nós vamos falar aí um pouquinho de cada um, falar um pouquinho mais de cada uma aí das vanguardas. Falar um pouquinho dessas vanguardas, as principais, as 5 principais vanguardas, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai trazer aí um pouco mais de comentários sobre cada uma dessas vanguardas. Então, um abraço aí a todos.